Boa noite. Estamos iniciando agora uma preleção doutrinária do CETRASC. Sejam bem-vindos. Aos poucos a gente vai se ajuntando. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos deixando as pessoas chegarem para poder a gente fazer a nossa prece. A espiritualidade precisa que a gente mantenha a pontualidade, né? Então é importante que a gente seja pontual. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, pessoal, eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão desde o ano de 1996 e estou aqui hoje para a gente dialogar um pouquinho sobre a nova estrutura do ser humano, uma fala que é inspirada em um dos capítulos do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então vamos, neste momento, boa noite a quem está chegando, fiquem à vontade. Neste momento, como só ia acontecer em toda e qualquer atividade espírita, a gente vai fazer uma prece pedindo a orientação da equipe espiritual da casa para nos trazer daquilo que necessitamos. Então eu solicito que a gente busque agora uma postura de introspecção, que a gente busque agora um momento de elevação do nosso nível mental, buscando o mais profundo do nosso âmago, nos identificando com a figura do Cristo que nos inspira. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez em Teu nome reunidos, buscando nos esclarecer. Auxilia-nos neste instante, tornando nossas mentes e nossos corações permeáveis à Tua influência benfazeja. Que aqueles que o Senhor enviou para nos auxiliar possam encontrar em nós a receptividade necessária para nos trazer os aprendizados que irão nos auxiliar na nossa jornada. Que as Tuas bênçãos possam ser por nós percebidas, visto que elas são incessantes. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Maravilha, sejam todos bem-vindos, boa noite. Novamente, cumprimento, né, a casa, o CETRASC, que é uma maravilha poder estar aqui falando para vocês e espero contribuir um pouquinho para a compreensão do texto de Joana, que sem dúvida alguma nos inspira na nossa caminhada, nos nossos desafios da nossa existência. Primeiro eu gostaria de lembrar que, com certeza, para que a gente consiga fazer uma perspectiva de futuro, para que a gente possa perceber horizontes para as nossas vidas, sem dúvida alguma, é importantíssimo que a gente olhe para trás, que a gente olhe para toda a nossa jornada, para o nosso passado, para assim a gente compreender os aprendizados necessários para a construção do futuro. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê o passado. As luzes das estrelas deixaram as estrelas há muitos anos e só depois de passarem muito tempo numa jornada gigantesca pelo espaço sideral que alcançam as nossas retinas. Para a gente ter uma ideia, a estrela mais próxima do Sol, que a estrela mais próxima da Terra é o Sol, mas a estrela mais próxima do Sol se chama Próxima Centauri.
ela fica a 4,22 anos-luz da Terra. Isso quer dizer basicamente o quê? O que é uma medida de anos-luz? É uma medida que versa sobre a quantidade de tempo que a luz passa para chegar até aqui, né? Então, são 4,2 anos que a luz demora para chegar até aqui na Terra. Imagina o que é isso, né? São 4 anos na velocidade da luz para chegar até aqui, ou seja, é um pouquinho longe, né? Mas a estrela que lá está, quando a gente enxerga ela, que na verdade é uma estrela que só se vê do hemisfério sul e foi descoberta recentemente, na primeira metade do século XX, porque não é visível ao olho nu. Ela, quando a gente olha para ela, a luz que a gente está vendo saiu dela há 4 anos e alguns meses. Do mesmo modo que quando a gente olha para o sol que está se pondo, a gente acha, que lindo esse pôr do sol, mas o sol já se pôs há 8 minutos. A luz do sol demora 8 minutos para sair do sol e chegar na Terra. Então, quando a gente olha para cima, a gente na verdade está olhando para o passado. E isso me faz lembrar uma proposição interessantíssima com relação à filosofia, que busca justamente no passado a compreensão de que vários acontecimentos que lá estão refletem na nossa vida hoje. Essa corrente da filosofia é chamada de filosofia perene. Foi cunhado esse termo, na verdade, essa expressão, filosofias perenes, foi cunhado por Agostino Steuco, um pensador italiano que faleceu em 1548. Então ele, quando falou sobre isso, ele dizia o quê? Que as tradições compartilhadoras de uma verdade única nos trazem um aprendizado. Então, isso quer dizer basicamente o quê? Que nós podemos aprender algo com as tradições as mais diversas religiões, as mais diversas filosofias, as mais diversas visões de mundo, visões de Deus, visões de futuro, visões de homem, de humano. A gente tem como aprender algo com essas visões. Então, aprendendo com essas visões, a gente vai começar a buscar aqui e acolá alguns conhecimentos que permanecem, que a gente discorda de um monte de coisa, mas tem coisas que a gente não discorda. Então, o foco da filosofia perene é exatamente esse: prestar atenção às coisas que a gente não discorda, focar naquilo que a gente concorda em termos de raciocínio. Talvez a gente, inclusive, esteja precisando pensar sobre essa perspectiva atualmente no momento político brasileiro, em que há tanta divergência, mas é claro que se a gente escarafunchar, a gente vai encontrar coisas que a gente concorda, que são necessárias. Então a gente precisa focar justamente nessas coisas. Então a filosofia perene ela foi resgatada no século XX por um pensador chamado Aldous Huxley, que trouxe justamente a necessidade de que a gente aprendesse com a filosofia, aprendesse o que precisamos para a nossa jornada. Ken Wilber, um pensador do qual eu ainda vou falar um pouquinho mais adiante, tenta trazer esse saber também para a psicologia, tentar compreender dentro da psicologia o que a gente pode encontrar das tradições religiosas do passado, dos pensamentos filosóficos do passado. E aí, com isso, ele, abrindo a perspectiva da psicologia transpessoal, nos leva a uma viagem para esse passado, para percebermos que sim, nós podemos encontrar semelhanças entre as coisas que a gente hoje acredita e veste como verdadeiras, que na verdade são antigas, tão antigas quanto a humanidade, tão antigas quanto a possibilidade, por exemplo, da escrita. Se a gente vai lá no passado, a gente vai ver que a própria noção de paradigma, visão de mundo, visão de humana, cosmovisão, é uma coisa tão antiga que remonta aos Vedas,
a literatura védica é considerada uma das literaturas mais antigas da história da humanidade. Alguns hinos dos Vedas datam de cerca de 2000 a.C., juntamente com a epopeia de Gilgamesh e com o texto do Livro dos Mortos do Egito Antigo. É considerado o texto mais antigo, o texto literário mais antigo da história da humanidade. O chamado Rig Veda é a literatura mais antiga da história da humanidade. E lá no Veda a gente já vai ver que existe uma asserção a respeito dessa noção de visão de humano, que é lá chamado de Manava. A Manava, que é tirada do Veda, Veda em sânscrito significa sabedoria. Alguns traduzem como conhecimento, mas se a gente analisar bem, a gente vai ver que é mais apropriada a tradução de sabedoria. Para o povo védico da planície de Punjab, na Índia antiga, dos tempos imemoriais, eles acreditavam que os rishis, que eram os sábios da antiguidade, haviam alcançado através da intuição a chamada ciência eterna, a pura ciência, essa ciência eterna que é expressa de forma simbólica, de forma metafórica, em hinos, justamente nos Vedas, nesses textos védicos. Então, ali está em linguagem simbólica, e com toda linguagem simbólica exige uma interpretação. Essa interpretação, que é chamada pelos Vedas de darshanas, geraram as escolas filosóficas, que segundo os hindus, na literatura védica existem 6 escolas filosóficas, mas apenas 3 se tornaram famosas. Dessas 3 literaturas, dessas 3 formas de interpretar os textos védicos, o primeiro Darshana é o Sankhya. O Sankhya, na verdade, foi proposto por um sábio chamado Kapila, que diz o quê? Olha que interessante o que é que diz lá. Que o homem é constituído por uma dualidade. A dualidade de Purusha, que é a consciência humana, e Prakriti, que é a matéria. O homem está preso a essa dualidade entre matéria e a consciência. Aí a gente vai ver que eles têm essa noção como se o homem estivesse em um cativeiro, vivenciando sofrimento e que, portanto, precisa buscar a sua libertação. O seu processo de iluminação, a sua evolução espiritual, trazendo para um termo que a gente é muito afeito no movimento espírita, seria justamente esse movimento de sair desse cativeiro que a matéria impõe sobre a consciência. E eles acreditavam que nós tínhamos 3 shariras ou shariras, que são o Stula Sharira, que é o corpo físico. Olha que interessante, eles também falam do Sukshma Sharira, que é um corpo espiritual. Olha, não parece com uma coisa que a gente conhece com o nome de perispírito? Pois bem, lá já falava-se sobre isso. E por fim, o Karana Sharima, que é chamado de corpo causal, que muitos sábios, muitos yogis vão identificar esse corpo causal com a Atma, que é a alma, o espírito imortal. Então, essa noção triádica do ser humano vem de lá, da literatura védica. A gente tem o quê? A segunda Darshana, que a primeira foi a Sankhya. A Sankhya é a teoria. A segunda é a prática, que é chamado de Yoga. Yoga, que é essa prática justamente do conhecimento védico, foi cunhada por Patanjali, que é um autor, um sábio, que resolveu colocar em prática o conhecimento da literatura védica. E essa prática é através do yoga. E geralmente a gente pensa em yoga, pensa só no yoga que a gente conhece, né? Das posições dos asanas, aquelas posturas. Mas yoga, na verdade, é uma técnica que abrange muito mais do que fazer posturas específicas.
Não adianta posturas físicas se você não adquire posturas mentais, posturas espirituais. Então o que é que se fala no yoga? Que nós vamos identificar os vritres, que são as condições adversas da vida, as dificuldades evolutivas que nos impedem de caminhar, e identificando esses vritras, que a gente percebe o que? Na mente humana, que é chamada de citta ou cita. E aí a gente vai com isso, identificando esses vritras, essas condições adversas, buscar a paz, que eles chamam de shanti. E essa busca da paz vai levar ao sentimento de liberdade. Olha a liberdade do cativeiro que eu falei agora há pouco. A liberdade é o moksha, na prática do yoga. Então eles identificam 5 kleshas, que são os 5 fatores que geram o sofrimento humano. Quais sejam? Primeiro, um leva ao outro. Primeiro fator, ignorância. É o avidya. Aliás, isso se parece um pouquinho com a noção que a gente vai encontrar lá no item Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno de Kardec. Que é interessante, né? Ele vai dizer o quê? Que nosso sofrimento é diretamente proporcional à nossa ignorância, avidya. É exatamente o avidya do yogi. A ignorância que leva ao quê? A construção de uma noção equivocada de si mesmo, que é o ego, é o amstar. O amstar é exatamente, né, asmita, como alguns falam, é exatamente essa noção de que eu sou separado do universo, essa noção egóica, que eu me identifico comigo, eu acho que eu sou aquilo que eu mostro para o mundo. Aí a gente vai perceber que essa noção egóica vai levar à construção de raga, que é o apego às coisas que me trazem gratificação. As coisas que gratificam o ego. É esse raga, que vai levar depois, a posteriori, ao apego, né, a questão da aversão ao que desagrada o ego. Essa aversão é chamada de dvesha. Essa aversão ao que desagrada o ego, porque a gente quer prazer, é o princípio do prazer, né, que os filósofos gregos falavam e que Freud resgata na sua psicanálise. Né, o princípio do prazer faz com que a gente busque o prazer e fuja da dor. Pois bem, os yogis já falavam disso lá nos Vedas, 1500, 1700, em alguns casos, em alguns hinos, 2000 a.C. Então, o dvesha é a aversão ao desagrado. Mas tem outra aversão, que é a aversão à morte, é o medo de morrer, que os yogis chamam de abnivesha. O abnivesha é esse desespero que a gente sente quando tem a possibilidade de ruptura da nossa vida física. E aí, identificados esses problemas existenciais, a gente vai aos poucos, gradualmente desconstruindo isso em busca da nossa iluminação. Só que a gente chega na terceira darshana, que é justamente o Advaita Vedanta. Advaita, que significa em sânscrito o não dualismo. A ruptura com essa noção de que eu estou separado do universo. O que os psicólogos transpessoais chamam de mito da separatividade. Os judeus cabalistas chamavam de pecado da separatividade, essa noção equivocada de que nós estamos separados do universo. Pois bem, o Advaita Vedanta é exatamente esse não dualismo, e a palavra Vedanta é o quê? Veda é sabedoria, como eu falei agora há pouco, e o anta é fim. Fim que pode querer dizer fim mesmo, término, mas é aqui interpretado como finalidade. Finalidade da sabedoria. É o uso prático disso. Então, o que é que o Advaita Vedanta fala? Primeiro, é o princípio da unidade. Tudo é um. É o que os hindus chamam de Brahman. Brahman significa em sânscrito o imenso. Essa noção de Deus como sendo
um todo que Baruch Spinoza chamou de panenteísmo. Nós estamos em Deus, essa noção de que nós estamos em Deus. Não é panteísmo, é panenteísmo, né? E aí essa noção faz com que a gente perceba que nós fazemos parte de Deus, nós também somos Deus, como disse Jesus na sua fala brilhante, iluminadora, né? Aí os yogis também vão falar que cada um é diva. O que é esse diva? Diva é uma alma em processo ascensional, em processo evolutivo. Nós estamos evoluindo espiritualmente. Olha que essa noção também a gente conhece muito bem, muito antiga, né? Pois bem, quando a gente supera o dualismo, a gente alcança esse processo evolutivo na visão dos hindus, do Vedanta. O ego aqui, quando a gente fala do Advaita Vedanta, é chamado de outra forma. Não é mais chamado de Asmita, é chamado agora de Ahankara. Ahankara é esse ego que nos impede de enxergar as coisas como elas são, que traz o véu de Maya, o véu da ilusão para a nossa existência. E aí a gente vai ver que eles têm uma noção de Deus, do Ser Supremo, eles chamam de Saksidananda. Saksidananda. O que Saksidananda quer dizer? A palavra Saksidananda é uma junção de 3 palavras. O Sak vem de Sat, essência. O Sit significa consciência cósmica, consciência plena, consciência absoluta. E Ananda significa perfeita felicidade. Então essa noção de Deus como sendo a perfeita felicidade da consciência absoluta através da essência, da busca dessa essência. E aí com isso a gente vai conseguir romper com dukkha. Dukkha em sânscrito significa sofrimento. Olha que interessante aí. Olha o que caminho que eu estou fazendo para poder a gente compreender que essas verdades todas acompanham a humanidade desde o início da cultura, o início da escrita. A gente vai ver que os yogis já falavam no Vedanta sobre Karmachaya. O que é o Karmachaya? O inconsciente. Um tema tão caro à psicologia do século XX. Pois bem, foi abordado na literatura védica 2000 a.C. O Karmachaya que é produzido pelos desejos, os chamados vasanas, e também pelos samskaras, que são as imagens, juízos, as impressões que nós temos da realidade. E ali vai se formando um depósito de Sansita Karma. O que é o Sansita Karma? São os nossos aprendizados das nossas vidas passadas, das nossas encarnações pretéritas, das nossas existências corporais anteriores à atual. Eu fiz essa volta toda dentro do conhecimento védico para trazer essas informações que hoje estão sendo resgatadas pela psicologia transpessoal, que é o tema, o mote da minha fala, inspirado no capítulo de Joana que eu falei no início, do livro Ser Consciente. Um livro belíssimo, um livro espetacular. E esse capítulo que ficou de inspiração para a minha fala da noite de hoje é um capítulo, logo no começo do livro, quando ela contextualiza o fato de que finalmente a psicologia está se aproximando da doutrina espírita. A psicologia nasce, na verdade, num saber filosófico muito anterior à ciência, essa noção que nós temos hoje de ciência. A psicologia científica nasce em 1879 com a inauguração do laboratório da Universidade de Leipzig por um rapaz chamado Wilhelm Wundt, um grande pesquisador da psicologia, chamado pai da psicologia. Muitas pessoas se equivocam, acham que é Freud, né? O pai da psicologia. Isso é um grande equívoco. Freud, na verdade, cunhou a psicanálise
É completamente diferente. Agora, Wundt, ele vai falar o quê? Ele vai trazer, na verdade, à baila técnicas, métodos que eram utilizados pelos literatos do Vedanta, a introspecção, o conhecimento meditativo. Mas é bom lembrar que, na verdade, no saber ocidental, já que eu fiz essa volta no saber oriental, é interessante a gente se perguntar, e no saber ocidental, quando é que nasce esse tipo de reflexão? A gente vai encontrar algumas figuras que são cruciais para a gente compreender. Uma figura que é um filósofo pré-socrático chamado Ferécides de Ciro, que teve, na verdade, como grande mérito o fato de que ele é o primeiro homem da história da humanidade ocidental a romper com a mitologia e a teologia para explicar a realidade. Ele faz o quê? Ele faz o início da ruptura do teocentrismo. É ele que traz, como primeiro filósofo, a ruptura com os mitos. E o curioso é que ele é muito afeito a um tema que a gente também é afeito na doutrina espírita, que é a transmigração das almas. Ou seja, Ferécides falava de reencarnação. Olha que interessante, né? Ele ensinou sobre transmigração das almas. E a ele cabe essa tarefa de romper com a visão teocêntrica, a visão mitológica da realidade, as explicações míticas a respeito da realidade. Mais à frente um pouco nós vamos ter duas figuras que são ímpares no movimento pré-socrático do início da filosofia, que são Parmênides de Eleia e Heráclito. Parmênides, com sua frase assim, que a gente hoje ouve e acha que é idiotice, que é bobagem. Meu Deus, que frase óbvia. Ele diz o quê? O que é, e o que não é, não é. Só que isso é toda a base da matemática. Isso é o que vai inspirar justamente a noção de identidade dos números. Se o número é 2, não pode ser 3, e vice-versa. Então, essa noção vai levar a uma perspectiva do início do racionalismo. O primeiro racionalista é Parmênides. Contrapondo a ele, havia Heráclito. Porque Parmênides dizia que as coisas não mudam, as coisas mantêm a sua essência. Mas Heráclito vai dizer que a essência de tudo é a mudança. A única coisa que não muda é o fato de que sempre mudamos. E aí eles se contrapõem porque eles eram contemporâneos. Só que um dos alunos deles, que é Empédocles, é que vai resolver essa dicotomia, vai romper com essa posição, buscando compreender que as coisas não mudam, mas elas são capazes de se recombinar, gerando novas aparências. E aí, com isso, desenvolve-se o racionalismo até chegarmos a Demócrito de Abdera, que é considerado o pai do materialismo. Demócrito, que criou a filosofia atomista, dizia que tudo derivava de uma partícula indivisível, que em grego significa literalmente átomo, quer dizer indivisível. Então, com esse atomismo, ele cria o materialismo, que vai fazer com que as pessoas acreditem somente naquilo que os seus 5 sentidos são capazes de absorver, de perceber. Pitágoras, posteriormente a Demócrito, vai trazer justamente a noção de reencarnação e vai fazer, sem dúvida alguma, a revolução na matemática. E com isso, a gente vai chegar finalmente a uma figura ímpar também do movimento filosófico pré-socrático, que é Protágoras, que as pessoas às vezes confundem com o termo Pitágoras, né? Protágoras é um outro sábio. Protágoras era um sofista. O que era o sofista? Sofistas eram como que os advogados daquela época. Eles diziam que eram capazes de defender qualquer ideia, de convencer qualquer pessoa das suas ideias.
Protágoras chegou mesmo a discutir com Sócrates. Protágoras afirmava uma frase que ficou célebre. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, Protágoras é considerado como um dos pais do relativismo. Tudo é relativo. Como bom advogado que era capaz de ganhar qualquer discussão retórica, qualquer causa que caísse a ele conseguia ganhar. Porque só não ganhou de Sócrates, né? No diálogo que ele teve com Sócrates, que Sócrates trouxe uma outra perspectiva. Sócrates que é mostrado ao mundo pelas palavras de Platão, seu discípulo mais famoso, que vai mostrar um Sócrates idealista, o pai do idealismo. Uma visão de que existe um mundo das coisas e um mundo das ideias. Novamente aí a gente vai encontrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um material extenso e profundo a respeito das identificações que nós temos entre as ideias de Sócrates e Platão com as ideias espíritas. Porque nós, no fundo, falamos das mesmas coisas, né? Do mundo espiritual e o mundo físico. E Aristóteles, o mais famoso aluno de Platão, que, através do empirismo e da lógica, vão trazer para o mundo uma visão interessantíssima com relação à realidade, uma sistematização, e inclusive vai trazer uma psicologia com esse nome de psicologia. Pois bem, a psicologia, antes de ser ciência, era um ramo da filosofia. E devemos muito a Platão, e em especial a Aristóteles, justamente porque eles se debruçam sobre o estudo da mente, o estudo da alma, né? Que psicologia, o termo seria psique, logos, psique que seria alma, na verdade psique em grego seria borboleta. Mas na analogia que se faz da borboleta como sendo o que sai do corpo, do casulo, quando morre a lagarta, né? É a alma que se desprende do corpo. Então, nessa analogia, nós vamos encontrar justamente em Aristóteles essa figura central que vai influenciar o pensamento de inúmeros autores. E aqui eu destaco a figura de Hipócrates, o pai da medicina, e um dos discípulos de Hipócrates, que historicamente está um pouco distante dele, mas que bebe da sua fonte e atualiza para o mundo, que é Galeno, que vão trazer, eles dois, justamente uma visão de que os transtornos mentais também têm suas causas no nosso organismo. Com isso, obviamente, que se abre todo um caminho para o materialismo, porque o próprio Aristóteles, que inspira eles, via o ser humano como um animal. O homem é um animal social, um animal político. Então essa visão vai influenciar muito o renascentismo, que já é bem na frente, né? E nesse materialismo a gente vai perceber que a ciência nascente, aí já na época de Kardec, no século XIX, inúmeros autores vão, inclusive, debochar da ideia de alma, da ideia de espírito. Aí eu destaco a figura de Rudolf Virchow, que trouxe justamente o fato de que ele autopsiou mais de 1000 cadáveres e, no entanto, jamais encontrou um resquício sequer da alma, falando de forma debochada, de forma irônica. Assim como ele, Carl Vogt também vai falar o quê? Que o pensamento humano nada mais é do que uma exsudação cerebral, uma sudorese do cérebro. O pensamento é uma exsudação cerebral, tanto quanto a bilis é uma exsudação do fígado, do pâncreas. Ele vai dizer que a urina é uma exsudação do rim, então o pensamento é a exsudação do cérebro humano. Então essa visão que vai influenciar o surgimento da psicologia como ciência. A psicologia científica nasce nessa época em que o materialismo graça sobre o humano, sobre a cultura humana.
Wundt, como eu falei, já produzia muito de psicologia, assim como Fechner, como Titchener, Brentano, grandes autores que a essa época estudavam já o que se chamava psicologia, mas só se torna ciência mesmo em 1879, quando nós vamos ver o surgimento do laboratório de Leipzig, na Alemanha. Então, nesse momento em que Wundt propende a buscar, através da introspecção, a compreensão da perspectiva de que a psicologia, o estudo do comportamento humano, porque na verdade não daria mais para a gente pensar em termos de alma, é preciso pensar em termos de comportamento. Né? A visão da alma aí foi completamente rechaçada. Passa a ser mal vista, malquista, né? Essa noção de alma. E aí, quando Wundt funda o laboratório, funda-se aí também o chamado estruturalismo, que é a busca por uma estrutura mental. Um estudo através das sensações, das percepções da mente humana. Eles faziam experimentos laboratoriais, treinando os pesquisadores a descreverem com exatidão objetiva as suas percepções. E isso passou a ser questionado por inúmeros pensadores do funcionalismo e do associacionismo. O associacionismo, que tem como uma das principais figuras Francis Galton, o primo de Darwin, de Charles Darwin, que vai, com a sua perspectiva, influenciar em muito a psicologia junguiana, que ainda não havia nascido. Pois bem, mas esse associacionismo também influencia o surgimento da psicanálise, que é considerada como a primeira grande força da psicologia. Alguns autores trocam. Alguns autores colocam que a primeira força seria o behaviorismo, do qual eu vou falar já já. Mas, na verdade, historicamente, o que nasce primeiro é a psicanálise. A psicanálise tem como marco de fundação a publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud. A Interpretação dos Sonhos foi publicado no ano de 1899, apesar de que Freud pediu para o editor colocar lá no livro que o livro foi publicado em 1900. Por quê? Porque ele queria que a psicanálise fosse um saber do novo século que estava chegando. Coitadinho dele, que não sabia que o século só inicia no ano 1. Seria 1901 e não 1900, né? Lembram daquela mudança do milênio, que não foi no ano 2000, foi no ano 2001? Pois bem. Então, o século, né, na verdade, começaria em 1901. Mas o livro foi publicado mesmo em 1899. Infelizmente, algumas pessoas ainda falam que é 1900, mas na verdade é 1899. E aí, no ano de 1899, Freud publica sobre a psicanálise, que era o quê? Que era um estudo do inconsciente. Um estudo do inconsciente, quando Freud vai analisar o inconsciente, mostrar que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, na sua primeira tópica, onde ele compara o inconsciente com um iceberg. A ponta do iceberg, que está acima da linha d'água, seria o consciente, que é pequenininho. Aquela região que está próximo à superfície da água seria o pré-consciente. Enquanto que o inconsciente é tudo que está lá embaixo, que é muito grande, muito maior. Na sua segunda tópica, Freud vai falar do ego, do id e do superego. O ego, essa instância do princípio de realidade. O id, a instância do princípio do prazer. E o superego seria justamente a tentativa de censura a esse princípio do prazer. E aí, com isso, ele cria a chamada segunda tópica, que é um modelo bastante conhecido hoje em dia, bastante utilizado, desenvolvido por inúmeros teóricos. Quando a gente fala da psicanálise, na verdade a gente está sendo injusto, porque existem inúmeras psicanálises. São vários teóricos que são descendentes do pensamento freudiano. Há exemplo de Melanie Klein, Donald Winnicott, Bion,
E lá vai uma lista enorme, Ferenczi, Otto Rank, são muitos autores, Jacques Lacan, Jacques-Alain Millet, vários autores que desenvolvem o pensamento de Freud sobre o estudo do inconsciente, mas numa visão materialista, numa visão ateísta, que vai negar a possibilidade de compreensão do fenômeno religioso, do fenômeno espiritual. Para os psicanalistas, uma pessoa que passa por uma experiência de êxtase estaria, na verdade, experimentando uma regressão mental. Seria uma coisa narcísica, um problema patológico, uma visão patológica das situações. Então, isso foi muito criticado, inclusive pelo behaviorismo, que é a segunda onda, a segunda força da psicologia. O behaviorismo, que nasce do funcionalismo, que é uma tentativa de colocar em prática os conhecimentos psicológicos, vai ser o estudo do comportamento humano. O behaviorismo, ou comportamentalismo, como também é conhecido, é uma tentativa de estudo do comportamento humano de maneira objetiva e científica, retirando todo e qualquer conceito abstrato e partindo para uma observação direta, o que é observável. E aí, nessa perspectiva, o behaviorista vai buscar compreender através das influências do ambiente na gênese do comportamento. Para o behaviorista, o comportamento se dá por conta dos estímulos que vieram do ambiente, que geraram uma consequência, que é o reforço, é o reforçamento. O behaviorismo nasce com John Watson no ano de 1913, mas é desenvolvido por Frederick Skinner, que traz, sem dúvida alguma, grande contribuição com seus estudos com animais, fazendo paralelos com o comportamento humano. A gente percebe que nessa segunda percepção de humanidade também temos uma visão materialista na psicologia. Também temos uma visão em que a liberdade não tem vez. Assim como na psicanálise, no behaviorismo o ser humano não é um ser livre. Para se contrapor essas duas visões, nasce o humanismo, que tem como marco de fundação o ano de 1962, com a fundação da Associação de Psicologia Humanística dos Estados Unidos. Apesar de que os pensamentos humanistas já existiam na década de 40. Mas os seus fundadores têm como marco o ano de 1962. Em 62 se juntam Abraham Maslow e Anthony Suttish para fundar essa fundação, né, essa instituição de psicologia humanista. A psicologia humanista preza pela visão de que o homem é um ser livre. É completamente influenciado pelo pensamento existencialista humanista da filosofia vigente. Uma visão propícia da fenomenologia de Husserl e de Merleau-Ponty, que vão trazer justamente, e de Heidegger também, que vão trazer justamente uma perspectiva ampla sobre a humanidade, mostrando que nós somos aprisionados à necessidade de fazer escolhas. A única coisa que a gente não pode escolher é não escolher. E aí toda a psicologia se debruça sobre isso, e daí surgem diversas abordagens, como por exemplo a Gestalt terapia, como por exemplo a análise existencial, a Dasein-análise, diversas perspectivas. E aí a gente vai desenvolvendo e vai vendo que nessa ênfase sobre liberdade ainda assim faltava alguma coisa, ao ponto de Maslow, no seu livro Introdução à Psicologia do Ser, talvez um dos livros mais importantes dele, ele previu o surgimento de uma quarta força da psicologia, que ele deu o nome de transpessoal. Só que esse nome não pegou inicialmente. Na verdade, foi iniciado com o nome, em 1967, com o nome de Psicologia Transhumanística, que foi a fundação da Revista de Psicologia Transhumanista, novamente por Maslow e Suttish, que vão ser dois marcos fundadores, juntamente com Stanislav Grof, considerados fundadores da psicologia transpessoal. A palavra transpessoal remete a além do pessoal.
Só que também alguns autores, como Francis Vaughan, vão falar que quer dizer através do pessoal. Então a psicologia transpessoal é aquela que estuda o espiritual que se manifesta através do humano, que está para além da humanidade, dessa perspectiva de humanidade. Ela se debruça sobre 3 aspectos principais. A interexistencialidade, que lá nos Vedas a gente vai ver sendo identificadas como siddhis. O que são os siddhis? São as experiências paranormais vivenciadas pelos yogis. O que nós, na doutrina espírita, vamos falar com o nome de mediunidade ou de emancipação da alma. São as experiências de emancipação os estados de emancipação da alma. Então, a psicologia transpessoal se dedica a estudar esse tema, assim como também a palingenesia. O que é palingenesia? No saber espírita, nós chamamos isso de reencarnação. A psicologia transpessoal também se propõe a estudar a evolução espiritual. Olha que interessante, outro tema que é bastante afeito a nós, espíritas. E aí com isso a gente vai ver que Gabriel Delany, que havia previsto que a psicologia precisaria do conhecimento espírita para alçar voos mais profundos, ele conseguiu realmente ser confirmado com o advento da psicologia transpessoal. A psicologia precisaria do espiritismo. E é interessante até lembrar que o próprio Kardec, quando vai fundar a Revista Espírita, coloca lá o título, né, de Jornal de Estudos Psicológicos. Por quê? Porque era estudo da alma, na sua acepção principal, né, da psicologia como estudo da alma. E aí a gente vai encontrar grandes autores na psicologia transpessoal. A Saggioli, que desde 1926 fundou a psicossíntese, que falava sobre espiritualidade. Viktor Frankl, que em 1970 adere ao movimento transpessoal com a logoterapia. A gente tem Kenneth Earl Wilber, que vai trazer justamente a psicologia transpessoal inicialmente, e depois ele rompe criando um movimento integral, a psicologia integral, que vai além do transpessoal. O que é que a gente vai estudar e vai perceber com o estudo de Ken Wilber? Que existe um espectro da consciência. No ano de 1973 ele termina o seu livro O Espectro da Consciência, que é sua obra mater, que fala exatamente de que nós temos níveis evolutivos, níveis espirituais que são diferentes. Isso me faz lembrar muito a questão de número 88 de O Livro dos Espíritos, em especial a 88A, quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos, melhor dizendo, sobre a cor da alma, né? Que cor teria a alma, o espírito? E aí os espíritos respondem que, na verdade, haveria uma gradação enorme com relação a isso, do escuro ao mais brilhante rubi. Olha que perspectiva interessante. A gente está falando o quê? De um espectro, como se fosse um arco-íris que está ali entre o infravermelho e o ultravioleta. São diversos níveis diferentes, diversos espectros. Os espíritos sendo confirmados por Ken Wilber e outros autores, né? E ele chega à conclusão de que todos nós estamos certos de acordo com o nosso limitado ponto de vista, de acordo com o nosso nível evolutivo. Ele compara Freud e Buda. Freud, que dizia que era absolutamente necessário fortalecer o ego, e Buda dizia que era preciso aniquilar o ego. Quem está certo? Aí ele chega à conclusão de que ambos estão certos, só que de acordo com o seu nível evolutivo. O seu olhar diferenciado vai fazer toda a diferença, né? Nessa perspectiva. Em 1994, Ken Wilber cria a psicologia integral, que rompe com a visão da transpessoal e alarga. Ele vai buscar perceber nos saberes em geral, em todas as ciências, o que se pode perceber que é igual, na verdade, que ali está a chamada psicologia perene que eu falei no início. O que é que a gente pode extrair dali de semelhança? É importante a gente lembrar
que era preciso que a ciência se desenvolvesse ao modo de alcançar a integração da espiritualidade, como diz Fritjof Capra nos seus livros O Tal da Física e o Ponto de Mutação. Era necessário integrar o espiritual, a espiritualidade na ciência. E é exatamente isso, o resgate dos estudos da consciência, que na psicologia se iniciaram lá no começo, na mesma época de Wundt, com William James, que falava sobre a variedade das experiências religiosas como assunto da psicologia, né? Um assunto a ser estudado pela psicologia. Mas era necessário, como diz Joana de Ângeles, que se desenvolvesse a parapsicologia, a metapsíquica, a psiônica, a psicotrônica, que era necessário que se desenvolvesse a psicobiofísica, esses saberes todos que vão levar justamente à integração da espiritualidade, do conhecimento a respeito da espiritualidade na ciência, o estudo dos fenômenos psigama e psicapa. Psigama, que são os fenômenos da retrocognição, da precognição, da telepatia, os fenômenos mentais, e os psicapa, que são os fenômenos materiais, as materializações, a telecinese, a psicocinese. São circunstâncias que são controláveis pelo espírito, como diz Joana de Ângeles no capítulo que inspira a minha fala. Espírito este encarnado ou desencarnado, mas controlados pelo espírito. Então era preciso que nós tivéssemos uma ruptura com o saber materialista, e aí a gente vai ver teóricos materialistas rompendo com seus saberes, né? Aí eu trago o exemplo de Carl Johnson e Melanie Klein, que na década de 70 vão falar que o perdão e a caridade são uma excelente terapêutica para esquizofrênicos. Eles que se diziam arreligiosos, né? Vão falar que a visão de perdão e caridade, conforme está escrito nos textos bíblicos, nas falas de Jesus, né? Que vão trazer justamente essa perspectiva. Joana de Ângeles que traz essa informação no livro Jesus e a Atualidade. É interessantíssimo a gente ver que o estudo de hipnose, que vai redundar nos estudos de Neferton sobre terapia de vivência passada, que iriam integrar na psicologia a possibilidade de compreensão da reencarnação, assunto imprescindível para a doutrina espírita. A meditação, o uso de drogas psicotrópicas com finalidade de alterar a consciência. É bom lembrar que Stanislav Grof usava o chamado ácido lisérgico, o LSD, na época em que ele era legalizado, para estudar os efeitos terapêuticos disso na alteração da consciência. Não é o uso recreativo que a gente tem hoje em dia, ilegal, né, ilícito. Era um uso terapêutico. Só que ele percebeu que havia muito efeito colateral. E aí por isso ele resolveu abdicar do uso dessas drogas e passou a desenvolver técnicas de respiração, a chamada respiração holotrópica, através de hiperventilação ou hipoventilação, que vão levar à alteração de estados de consciência, à regressão de memória, vão levar à progressão de memória, a estados completamente espirituais de consciência, se a gente pode falar desse jeito, né? Então a gente vai ver que os desconcertos mediúnicos, como diz Joana, vão ser enxergados pela psicologia finalmente. O termo parasitose espiritual, parasitose transpessoal, vai ser inserido na psicologia, apesar de que a ciência acadêmica ainda nega essa possibilidade, mas já temos inúmeros autores debruçados sobre esse tema. Então essa parasitose já é percebida, era necessário que a psicologia avançasse para alcançar a doutrina espírita. Aí Joana coloca que a psicologia devassa o infinito no finito. É importante a gente lembrar que, como diz lá na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, a lei de Deus está íncita na nossa consciência, está inscrita na consciência. E nós nos esquecemos dela. Nós esquecemos e por isso sofremos. Então temos grandes mestres encarnando a todo tempo, nos trazendo as informações de que necessitamos, justamente para o nosso processo de relembrar essa lei que está inscrita na nossa consciência. E é Joana que diz que é necessário que o ser humano
consiga fazer o que deve e que pode, porque estamos ainda fazendo o que podemos, mas sem dever, ou fazemos o que devemos, mas sem poder. Então, no momento em que a psicologia se une ao conhecimento espiritual, inclusive Joana é criticada, né, por conta de trazer muito sobre psicologia, mas aí estamos nesse momento de isolamento social, de pandemia, a percepção aí que a gente tem de quão necessário é utilizar desses conhecimentos para robustecer nossas visões de realidade, nossas perspectivas de futuro. Como é necessário para a gente perceber nessas fontes a água de que necessitamos para o nosso processo evolutivo, para a nossa jornada. Aí eu trago, para finalizar minha fala, uma pergunta que é trazida no livro O Consolador, esse livrinho aqui que está aqui em minha mão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, quando ele analisa a psicologia, respondendo às perguntas feitas no grupo que Chico participava, ele coloca aqui: por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo, né? Os psicólogos são tão divididos, cada um tem uma visão de homem. Por que isso acontece? Aí Emmanuel responde: os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo, olha o ego aí, hein? Dentro de suas escolas. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. A psicologia precisa do espiritismo. É isso que nós percebemos com essas perspectivas. Nós temos, sem dúvida alguma, um manancial de bênçãos na doutrina espírita, que vai nos trazer Jesus como modelo e guia, como a psicologia profunda, como uma mensagem de libertação. A gente vai ver que a psicologia transpessoal hoje está resgatando a noção de valor humano, de moralidade, como parte da terapêutica. A gente vai perceber estudos da psicologia transpessoal que mostram que fazer o bem faz bem, que é um excelente preventivo dos transtornos mentais. Então, que a gente perceba nessa perspectiva uma chance ímpar de nos compreendermos, de nos conhecermos, como versa a questão 919 de O Livro dos Espíritos. O autoconhecimento como sendo justamente esse processo de lembrança da lei de Deus que jaz em nós. Então, que a gente tenha nessas leituras, nessas teorias todas, a percepção de que tudo isso, na verdade, é um resgate do passado, como eu falei no início. Tudo isso já havia sido ventilado, tudo isso já havia sido aventado pelos sábios da antiguidade. Que a gente se debruce sobre essas bênçãos para estudar, para perceber que tudo isso traz chances para o nosso processo evolutivo, que é preciso que ele seja consciente, deliberado. Quando a gente se conscientiza, tudo faz diferença. Então, vamos agora para um momento de prece para o término da minha fala, elevando os nossos pensamentos ao mais alto e agradecendo a Deus pelos instantes que tivemos para refletir sobre a sua doutrina que regenera e esclarece nossas mentes. Obrigado, Senhor, por mais este instante de iluminação frente ao seu saber, frente a essa doutrina maravilhosa que nos lega, sem dúvida alguma, um caminho esplêndido para a nossa jornada espiritual. Que as tuas bênçãos iluminem os sinceros propósitos que nós agora abraçamos em nossos corações, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas mais conscientes. E que nossas mãos possam espalhar todas as benesses que nós ganhamos com esse tipo de estudo. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Agradeço muito, pessoal, pela oportunidade de estarmos juntos e deixo um grande abraço, em especial ao pessoal do CETRASC que nos ouve, essa casa tão maravilhosa que já há tanto tempo vem
instigando nas nossas consciências a necessidade de fazermos o bem sem olhar a quem, de levarmos a doutrina do Cristo para as nossas vidas. Grande abraço, até a próxima.